Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, caras e caros congressistas e demais social-democratas que nos distinguem com a sua companhia e com a sua atenção neste 37º Congresso Nacional do PSD. Uma primeira palavra, naturalmente breve, porque a circunstância de sermos a última proposta temática que nos retira qualquer oportunidade de inovar e surpreender, e a atenção do Congresso já está mais no almoço que no palco, para deixar em nome de Aveiro um sentido abraço de gratidão ao nosso companheiro Pedro Passos Coelho pelo seu notável contributo para a história do PSD, da democracia e de Portugal, que aqui se encerra. Mais do que nós, a história far-lhe-á a justiça de o reconhecer em breve como um dos mais notáveis estadistas portugueses e um dos mais competentes primeiros ministros que Portugal conheceu. Uma segunda palavra para o Presidente Rui Rio, para lhe dizer que, tal como acompanhamos com convicção, seriedade e esperança na jornada que o trouxe até aqui, Aveiro está disponível para continuar a caminhar a seu lado, pela forma que entender mais adequada nos duros combates que o futuro nos reserva a todos. Companheiras e companheiros, a atribulada história da nossa proposta temática a este 37º Congresso Nacional justificava certamente que este Congresso lhe pudesse dispensar uma atenção diferente daquela que os Congressos sempre dispensam às propostas temáticas e que, como sabemos, é pouca. Ainda assim, e porque é essencialmente para isso que servem as propostas temáticas, aqui fica uma síntese naturalmente breve do pensamento de Aveiro sobre o partido, Portugal e a nossa região, e, sobretudo, como um testemunho da nossa atenção e da nossa disponibilidade para protagonizar o desenho do futuro que queremos ajudar a construir. A sua versão integral será naturalmente disponibilizada pela mesa a todos os congressistas, como os demais, que a nação social-democrata construiu para este Congresso. Não está incerta no livro que foi distribuído, porque tivemos uma pequena divergência de interpretação regulamentar que fez com que a mesa do Congresso subtraísse à brochura as moções de Aveiro e de Porto Alegre, que naturalmente estarão disponíveis dentro em breve para todos na sua versão integral. Senhor Presidente, caros companheiros, se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas querem ou que não querem ouvir, o direito de as alertar para aquilo que os afasta da realidade, o facto de criarem e viverem numa verdadeira verdade alternativa. Se a democracia hoje, para nós portugueses, significa alguma coisa, será sobretudo o direito de ponderar sobre se há razões para renovar as razões que justificaram a confiança numa maioria parlamentar como aquela que hoje nos governa. Chegou a hora em que podemos e devemos refletir todos se haverá razões para continuar a confiar num governo cuja maioria parlamentar assenta no cumprimento de um acordo estruturado à volta de um conjunto de medidas que o fazem refém de um modelo de desenvolvimento semelhante àqueles que nos orientaram nas políticas que arruinaram Portugal num passado recente e sujeitaram os portugueses a profundas medidas de austeridade que Passos Coelho herdou da governação socialista. Quer queiramos, quer não, são as circunstâncias que governam os homens e não o contrário. Os homens governam nas suas circunstâncias, lutando para mudar o curso do seu destino, individual ou coletivo. Em 2011, o PSD herdou do Partido Socialista um país às portas da bancarrota, um país maniatado no desenho das suas opções políticas pelo cumprimento do memorando de entendimento desenhado entre Sócrates, Teixeira dos Santos e os criadores de Portugal. Herdamos um país sem espaço para alternativas ou para exercícios criativos sobre como acertar as contas públicas ou regularizar a dívida, obrigado ao humilhante exercício de prestar regularmente provas perante a Troika sobre o efetivo cumprimento do programa de ajustamento que herdamos do Partido Socialista. Mas não foram essas circunstâncias que nos atemorizaram, que nos desviaram do rumo ou nos esmoreceram o entusiasmo. Fizemos o que achamos que devia ser feito, dentro das limitações que as circunstâncias nos impuseram. Pedimos sacrifícios aos portugueses, pedimos que nos acompanhassem no esforço heroico de devolver a Portugal a dignidade perdida. Honramos compromissos, equilibramos as contas públicas, voltamos aos mercados com uma saída limpa. Baixamos o déficit de 11% para 3%. Enchemos os cofres para as intempéries do futuro. Sustivemos e invertemos a espiral recessiva em que o país estava mergulhado, iniciando um ciclo positivo para o emprego e o crescimento económico. Agora, com as contas em ordem, com a Troika em casa, com os credores internacionais tranquilos,
Com os mercados abertos e uma conjuntura internacional favorável, com os sindicatos em silêncio, deve perguntar-se: este Governo está a governar de acordo e aproveitando as circunstâncias favoráveis que construímos? Estará a conduzir bem os destinos do país? Estará a fazer aquilo que realmente importa fazer? Está a fazer aquilo que é necessário para Portugal para evitar que Portugal caia novamente na crise? Haverá razões para acreditarmos que desta vez o Partido Socialista está a ser diferente do que sempre foi? São estas as questões a que precisamos de responder e para todas elas a resposta há de ser negativa. Temos um Governo que sacrifica as funções essenciais do Estado e o próprio Estado Social em nome de uma estratégia de poder, um Governo que, para garantir a sua sobrevivência e a das suas clientelas, desbarata irresponsavelmente uma conjuntura económica favorável e os esforços e sacrifícios que tivemos de suportar num passado recente. É, contudo, óbvio que os ajustamentos devem ser feitos em períodos de prosperidade e de crescimento, podendo planear-se, prevenir e corrigir efeitos perversos, diminuindo o seu impacto negativo na vida das pessoas e das empresas e atuando avisada e prudentemente em tempos em que as economias públicas e privadas se encontram fortalecidas com robustez financeira suficiente para acomodar os impactos das circunstâncias mais adversas. Se sabemos isso, não se compreende nem se pode tolerar uma governação que adie reformas estruturais, que mantenha ou retome modelos económicos e políticas públicas que comprovadamente já deram maus resultados, ou que toma medidas que contrariam o saber e o bom senso já plasmados na prática, no estudo e na investigação assente e incontestada. Precisamos de mudar urgentemente de vida, de rumo e de governo. E porquê é que surge tão premente esta ponderação sobre as políticas públicas que temos seguido e a necessidade imperiosa de serem tão prontamente corrigidas? Um dos riscos mais relevantes que leva o mundo a repetir crises económicas e financeiras cada vez mais frequentemente, porquanto permanece quase indetetável e assume proporções e o peso extraordinário nefasto e transversal nas economias, é o crescimento e multiplicação do número de operações financeiras na penumbra do circuito regulado. Paralelo ao circuito conhecido e registado, persiste um circuito financeiro relevante com operações completamente fora do controle dos Estados e das instituições internacionais. Esse circuito sombra consome expressivos recursos orçamentais aos Estados e contamina as economias quando colapsa. E apesar de serem os mercados, com instituições e organizações públicas e privadas que o permitem e encobrem, quando surgem as crises provocadas ou aceleradas por circuitos sombra, não é no mercado, mas nos Estados que se encontram as soluções. Os Estados que são chamados com programas de ajustamento económico e financeiro a resolver as crises e a suportar parte relevante dos prejuízos e danos que eles provocam. As soluções têm passado e vão continuar a passar pela socialização parcial dos prejuízos, atribuindo aos contribuintes a responsabilidade pela regularização das crises financeiras, tal como as crises vão continuar a sucedendo a períodos de crescimento económico, substituindo-se à euforia e à irracionalidade económica fraturante dos agentes e mercados. E cada vez mais, os ciclos económicos de prosperidade e crescimento são mais rapidamente cortados por crises do sistema financeiro, tornando-os mais curtos, mais instáveis e menos reprodutivos. Já se vislumbram, aliás, sinais de uma nova crise. Se atentarmos cuidadosamente na grave instabilidade do mercado imobiliário da China e, sobretudo, na dimensão do mercado financeiro especulativo da Europa, com instituições que não são capazes de responder a uma crise destas, senão com novas e mais gravosas medidas de austeridade. É um facto. Vamos nos aproximando de um novo colapso financeiro e entraremos nesse colapso em condições muito mais degradadas do que as que dispunhamos em 2007 e 2008, com menos emprego, menos direitos e um setor financeiro muito mais vulnerável, com Estados e autoridades internacionais com ainda menos capacidades de resposta. Mas hoje, em Portugal e em nome de uma paz social artificial, o Governo adiou o país e a esquerda aprova orçamentos porque, apesar de discordar das opções políticas e dos princípios que norteiam, responde adequadamente e apenas à teia negociada dos seus interesses. Portugal está em risco e precisa urgentemente de nós. Baixando o olhar apenas para a captação de investimento privado e a racionalização do investimento público para Aveiro, o singelo propósito que nos propomos trazer aqui consiste em alinhavar um diálogo na visão do grupo com especificidades próprias e sinalizar aquilo que na região de Aveiro, vista na sua dimensão distrital, são prioridades conhecidas, pressupostos do reforço da competitividade da região, da economia e do seu tecido empresarial nos mercados internacionais, valorizando as múltiplas relações já estabelecidas com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.
Quando falamos de Aveiro, falamos de uma região conhecida e reputada como locomotiva da região centro, com impacto positivo e expressivo na balança comercial da produção e exportação de bens e serviços transacionáveis. Mas a nossa localização estratégica na região centro não cinge os laços económicos, sociais e culturais predominantemente estabelecidos com as áreas limítrofes, nomeadamente a área metropolitana do Porto, que antes deve ser aprofundada. Partindo dessa premissa, o presente exercício identifica um conjunto de investimentos que, valorizando as infraestruturas em serviço, o tecido empresarial instalado, os canais e mercados disponíveis, os bens e serviços transacionados, o saber e a inovação incorporadas devem constituir-se como um fator de acréscimos de competitividade, aceleradores da atividade económica e multiplicadores da produção e da riqueza. Sabemos que os fundos estruturais têm sido associados e privilegiam e sustentam estratégias de especialização inteligente e pretendem continuar a fazê-lo, certos de que este é o caminho a seguir na construção de uma União mais social e politicamente mais coesa. Mas a especialização inteligente implica que uma região escolha um número limitado de prioridades de acordo com as suas próprias forças e a especialização internacional. A estratégia que propomos assenta no princípio segundo o qual as ações de apoio e de investimento não devem ser fragmentadas e que os fundos estruturais devem ser concentrados num número limitado de prioridades, apenas aquelas que tenham maior potencial de desenvolvimento. As regiões não podem ser excelentes em todos os domínios. Haverá certamente áreas de conhecimento, recursos endógenos, práticas empresariais, capital social e oportunidades económicas mais evidentes e com maior potencial em cada região. A discussão que aqui suscitamos assenta em alguns desses pressupostos já definidos, associados a marcas distintivas do Distrito de Aveiro, a Universidade, as empresas, o Porto, a ria, a orla costeira, a floresta e a produção de pasta de papel. A Universidade traz-nos naturalmente à discussão uma discussão sobre o crónico e crucial problema da educação. Temos 10 minutos, não é, Presidente? Já estamos a ultrapassar. Certo. A Universidade de Aveiro traz-nos uma reflexão profunda sobre o sistema de ensino no Distrito, a qualidade dos nossos equipamentos, a necessidade de concertar políticas públicas e privadas de ensino na canalização de talentos, capacidades para a Universidade e de promover a Universidade como centro indutor do desenvolvimento da nossa região. Propomos também uma profunda articulação entre a Universidade e o Hospital de Aveiro e, a partir daí, promover um estudo sério, profundo, sobre a criação de um curso de medicina dentro da Universidade de Aveiro e de promover o Hospital de Aveiro como uma escola superior de saúde e um centro académico clínico aberto na órbita do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Trazemos também, e disso deixamos nota na moção que aqui trazemos, uma reflexão profunda sobre as condições da superestrutura do Porto de Aveiro dentro da nossa região, sobre os estudos de hidrodinâmica da ria e sobre as implicações que trazem sobre a abertura do canal que leva ao Porto de Aveiro e sobre a necessidade urgente de refletirmos sobre a sua localização dentro do mar e mais a norte. A reflexão que fazemos abarca também uma outra que é muito comum, certamente, a este Congresso e muito querida a todos nós. A reflexão sobre o estado da floresta, da dimensão florestal que o Distrito tem no seu interior e que outros companheiros, certamente, refletirão connosco mais aprofundadamente e mais competentemente. Aqui chegados, cumpre concluir. E vamos concluir sintetizando. Apesar da manutenção da sobrecarga fiscal, apesar do crescimento económico e do emprego, apesar do aumento da receita fiscal e contributiva, apesar de uma política agressiva de cativações da despesa e do investimento, com reflexos negativos nas estruturas que asseguram o funcionamento das funções sociais do Estado, aumentaram os pagamentos em atraso, a nossa dívida pública cresceu, o peso orçamental da dívida continua excessivo e a exposição irresponsável da nossa economia à instabilidade financeira continua demasiado elevada. Em lugar de se escudar em trás de rácios financeiros favoráveis, é chegada a altura do Governo reduzir substancialmente a dívida e o peso do serviço da dívida pública, desonerando o orçamento, obtendo o equilíbrio orçamental e construindo políticas públicas mais ousadas e reformadoras do Estado. Aqui chegados, o maior desígnio de interesse nacional que o PSD deve assumir perante os portugueses
é evitar que estes ciclos de crise profunda se renovem e renasçam pela mão visível da incompetência e do deslumbramento das esquerdas. O maior desígnio de interesse partidário que o PSD deve assumir perante os seus militantes é saber contornar a fatalidade de só poder ser governo em tempos de crise, quando se acha necessário e imperativo gerir medidas de profunda austeridade e recuperar financeiramente o país, com custos políticos colossais para a reputação do partido e dos seus líderes. Pela mão do PSD, Portugal soube levantar-se do buraco onde o Partido Socialista o deixou 3 vezes. Pela mão do PSD, Portugal reiniciou o caminho do crescimento económico e do desenvolvimento social, da criação de emprego e retoma do investimento privado, da redução do déficit e da dívida pública, do equilíbrio das contas e da balança comercial, da credibilidade internacional e do cumprimento das regras europeias, da reforma do Estado e do adequado exercício das funções do Estado Social. Vou concluir, Presidente. Cumpre agora ao PSD o papel de libertar a governação do país do determinismo ideológico em que se encontra, reconstruindo uma maioria parlamentar reformadora, suficientemente ampla, aberta e emancipada, capaz de gerar consensos de uma forma estável em torno de todas as questões de interesse municipal, nacional, capaz de dar esperança ao futuro. É isso que os portugueses lá fora esperam de nós, é isso que temos de ser capazes de construir a partir de hoje. Foi isso que aqui nos trouxe. Muito obrigado.